A gente faz toda a gestão de comércio exterior, esse transporte internacional, a parte de nacionalização e gestão fiscal para o cliente. Ou seja, a empresa lá de fora ela não precisa nem ter a dor de cabeça de ter uma filial no Brasil. A gente tem todo esse know-how. Mas não são todos os armazéns que possuem, que são as licenças da Anvisa. Hoje nós detemos todas essas licenças de armazenagem e transporte, manuseio dessas peças. Então a gente trabalha com produtos médicos hospitalares, correlatos. Hoje nós temos uma licença, que é a portaria 344, que nós podemos trabalhar com medicamentos controlados. Então é um diferencial muito importante. Então a Place, ela virou especialista na parte tecnológica e na parte Anvisa também. O nosso foco principal é atender a demanda dos nossos clientes, como foi falado aqui. Eu acho que, resumindo tudo isso, é vender uma solução para os nossos clientes, né? Então, hoje, nossa operação lá, temos alguns atendimentos que a gente chama, por exemplo, urgentes de P1, então a gente tem um SLA a ser seguido. Olá, pessoal, estamos no Placecast. E hoje nós estamos nos reunindo para falar um pouquinho mais da nossa estratégia comercial e de operações. Conosco está Fernando Tavares, nosso fundador e presidente. Estamos com André Porto, nosso gerente comercial. E estamos com Wagner Meira, nosso gerente de operações. Bom, pessoal, nosso fundador no último cast nos disse um pouquinho mais sobre a fundação da empresa, os desafios, como que foi passar por alguns pontos de superação. E chegamos na Place de 2024. Com seus desafios e os novos horizontes aí que a gente precisa trilhar. Partindo da premissa de novos produtos, André, fala um pouquinho para nós sobre os produtos que a Place Logistics tem para o mercado, pensando como solução logística, e um pouquinho mais dos nossos diferenciais competitivos aí para o mercado. Olá, pessoal, obrigado do convite. É um desafio também estar aqui, né? Não sou tão desenvolto quanto vocês para a gente falar sobre isso, mas acho que é legal. Bom, já estou na Place há quase 4 anos e os desafios da Place são constantes. É um crescimento muito interessante, desde quando aceitei o convite do Fernando para fazer parte do time, né? Entendendo a estrutura, os objetivos, os pilares da empresa, é muito interessante, é um desafio constante realmente. O meu propósito, quando eu vim para a Place, era cuidar da Place Technology. Como a gente pode ver, a gente tem alguns símbolos, né? Que são empresas vertentes, são braços importantes dentro da Place Logistics. E a Place Technology, ela surgiu com uma ideia muito interessante, né? Como o Fernando comentou no podcast passado, nós temos uma vertente muito importante, que é a parte de tecnologia. Né? Toda a nossa estrutura ela é voltada para esse tipo de produto. Um produto de alto valor agregado, um produto que ele tem uma fácil comercialização no mercado paralelo. Então, toda a nossa estrutura, nível de segurança, câmeras, etc., 2 condomínios, 2 portarias, tudo isso tem um propósito. Então, a ideia da Technology, ela chegou para agregar em cima dessas ideias, né? Então, a sacada que o Fernando teve, que foi um desafio e ainda é um desafio muito grande, é a gente alavancar os negócios. Então, com a ideia da Technology, a gente fechou um buraco que existia. Qual que é o DNA da Place? É a logística reversa. Logística reversa do quê? De produtos eletrônicos. Então, nós temos clientes que nós cuidamos do inventário, né? Todo o spare parts, as peças de reposições estão sob nossa gerência, né? É aberto um chamado. Dando um exemplo assim, bem prático, né? Da onde eu quero chegar com esse comentário. Então, esse cliente onde nós detemos o gerenciamento das peças, ele tem um produto que está em campo, nós recebemos um chamado, essa peça que está sob nossa gerência, ela vai até o técnico dele, né, que está em campo, precisando dessa peça, e a peça com defeito retorna para a Place. E daí ali que tinha uma grande oportunidade. Porque o que foi visto no passado, né? Essa peça, ou ela ia para o lixo, literalmente descartada, ou ela voltava para o fornecedor. E esse fornecedor, ele pode ser na Europa, pode ser China, pode ser Ásia, que como tudo, que gera um custo altíssimo. Então, qual que foi a ideia da Technology? Ela dá essa opção para o cliente do quê? Dele fazer uma análise dessa peça antes de descartar. Nós temos exemplos, né, de clientes que essa peça chegava no fornecedor, ele colocava lá na máquina de teste dele e a peça estava ok. Então por que ela retornou, teve todo esse custo?
Então, a sacada da Place Technology foi justamente cobrir esse buraco que estava tendo com esses clientes de logística reversa. Então, foi daí que surgiu a Place Technology. Com isso, o que foi agregado? Poxa, se nós temos hoje um laboratório voltado para produtos eletrônicos, vamos agregar mais coisas. Então, imagina o seguinte, que eu tenho um cliente, ele tem um produto que é vendável no Brasil, mas ele não tem nenhuma estrutura no Brasil. Nós podemos fazer esse trabalho para ele, a Place Technology ajuda nisso. Esse produto pode vir desmontado de fora, a gente faz essa montagem dentro do nosso laboratório, testes, embalagem, nacionalização de itens, e com isso a gente ganha mais uma opção. O que a gente pode fazer também? Mais uma vertente importante aí da technology. Imagina que esse produto ele precisa ser vendido no Brasil, mas ele não atende às legislações brasileiras. Estou falando de coisas simples, às vezes um manual, uma etiqueta, um software, uma tomada, uma coisa bem simples, uma customização mesmo. Né? Então a Place Technology ela oferece isso. Então ela foge um pouquinho da ideia de armazém, de uma empresa de logística, porém ela lá no final, ela fecha o ciclo. Então a gente pode dizer que a Place Logistics, dentro das suas verticais de negócio, que é transporte, armazém, e a parte da technology, que é o seu serviço principal, sua atividade core, digamos assim, de onde nasceu, os outros negócios vêm como suporte para que seja possível operacionalizar os desafios da technology, né? Exato. Exatamente então, isso. Eu vou complementar. O que acontece? Trazendo um pouquinho da origem, a Place ela vem tentando sempre trazer uma oferta completa. Então, a gente começa desde a parte de Import of Record, ou seja, a gente fecha contratos lá fora, onde empresas de tecnologia, por exemplo, não tem uma entidade no Brasil, então a gente tem um hub nos Estados Unidos, onde a gente pode trazer esse material, a gente pode trabalhar com uma trade, Import of Record, trazendo esse material para eles, a gente importa, a gente faz toda a gestão de comércio exterior, esse transporte internacional, a parte de nacionalização e gestão fiscal para o cliente, ou seja, a empresa lá de fora ela não precisa nem ter a dor de cabeça de ter uma filial no Brasil. Então, a gente tem todo esse know-how. Dentro disso, a gente faz toda a gestão de local, ou seja, atendimento em garantia. Trouxemos outras verticais de negócio justamente para atender todos os braços, igual a Express, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E, concluindo o que o André falou, estava faltando justamente aquele último passo. É o quê? Então, ou seja, a gente fazia a importação, trazia a peça, fazia a parte internacional, fazia a parte doméstica, e o cliente ele tinha que exportar a peça para reparo. Então, assim, é o que sobrava para ele. Então, a Place, a tecnologia da vertical, ela veio justamente para isso. Tentar fechar toda a cadeia. Falar ao cliente, em vez de você ter esse custo de ter que exportar para reparo, ou até mesmo fazer um scrap aqui no Brasil, e não aproveitar aquela peça, a gente tem um laboratório, e nosso laboratório hoje a gente conta com tecnologia de ponta, a gente conta com piso antistático, bancadas hoje de laboratórios realmente top de linha no mercado hoje, que a gente consegue trabalhar com vários tipos de tecnologia, ou seja, é um tipo de material muito difícil. O André sabe, o André trabalhou muitos anos na Samina, que é uma referência nisso, né, e sabe que é difícil esse tipo de mercado, e a gente está conseguindo se adaptar, fechando todo o ciclo com o cliente. Perfeito. A Technology tem o seu diferencial e com certeza também resolveu algumas dores da questão ambiental para os nossos clientes, porque além de permitir que eles aproveitassem do ponto de vista financeiro parte dessas peças que até então teriam sido tidas como refúgio, né, ou seja, não aproveitáveis, houveram duas possibilidades. Primeiro, destinar da maneira correta essas peças, quando não for possível o seu aproveitamento, e quando possível do seu aproveitamento, né, para uma nova utilização, um novo produto e assim por diante. Pensando nos outros dois braços, né, os outros dois principais serviços, que é a Place Express, que está voltada para o transporte rodoviário de carga, e a Place Solutions, que vem com uma solução de logística integrada aos nossos clientes, como que você avaliaria a nossa expansão para esses dois mercados hoje aqui no Brasil? Bom, como eu comentei, é um desafio constante, né? Eu só queria fazer um comentário antes de entrar nesse assunto, que você tocou num ponto bem legal, que eu acho que a technology hoje, ela fornece um descarte consciente. Daquela história que eu contei do cliente, né, que ele retornou com a peça e ele não tem um destino. No final de tudo, se ele decidiu fazer o scrap, né, fazer o descarte dessa peça
aqui no Brasil, nós temos toda essa sistemática já pronta. É o nosso descarte consciente. Então, ele tem a preocupação de estar sendo feito conforme a legislação, né, conforme aprovações da CETESB. E o principal, a descaracterização do produto. Então, se uma empresa escolheu fazer o descarte dessa peça no Brasil, ela segue várias regras, né? Então, tem a descaracterização de que esse produto não vai ser aproveitado por alguém com más intenções, vamos dizer assim. Então, é uma parte bem legal. Voltando para a sua pergunta, né, os principais braços, né, as vertentes, os pilares da empresa. Uma coisa bem legal que tudo isso que a gente está conversando são os diferenciais da Place. Nós não somos somente um armazém, não somos somente uma empresa de logística. A gente está falando da technology, a gente está falando da express, e a parte de transporte, né, se esse cliente ele precisa do produto dele seja despachado, a gente usa o braço da Place Express. Uma vertente, um pilar bem importante que acaba sendo um diferencial também, pode ser que não, mas não são todos os armazéns que possuem, que são as licenças da Anvisa. Hoje nós detemos todas essas licenças de armazenagem e transporte, manuseio dessas peças. Então a gente trabalha com produtos médicos hospitalares, correlatos. Hoje nós temos uma licença, que é a portaria 344, que nós podemos trabalhar com medicamentos controlados. Então é um diferencial muito importante. Então, a Place, ela virou especialista na parte tecnológica e na parte Anvisa também. Então, com isso, a gente acaba criando um vínculo com clientes importantíssimos hoje. Perfeito. Então, a Place hoje opera tanto no mercado de tecnologia, que é um mercado promissor e vasto, e tem também, né, sua força de vendas voltada para o cliente que é da área da saúde. Vai atender hospitais, vai atender redes, vai atender drogarias, enfim. E também é um grande nicho de mercado hoje dentro aqui do Brasil e a gente tem explorado isso cada vez mais. As nossas certificações só acreditam ainda mais a Place dentro do teu know-how, né, nessa vertical de negócios. Então, armazena, distribui, operacionaliza, a gente nacionaliza se for necessário. Então, isso de fato são os nossos diferenciais e é o que vai nos permitir a expansão prevista. Ainda pensando nos desafios comerciais que o André vai trazer para dentro da Place, como que você, Wagner, lá, chefe da área de operações, organiza isso para dar certo lá no dia a dia? Quais são os seus desafios e de que maneira você imagina que vai conseguir trazer isso para dentro da tua equipe lá no dia a dia? Olá, Dene. Primeiramente é um prazer estar aqui, né? Agradeço, Fernando, pela oportunidade. Então, como já foi comentado aqui, né, a nossa operação hoje ela não é um simples armazém, né? Hoje a gente opera, como foi falado aqui, com tecnologia em várias vertentes, né? Hoje nós temos uma equipe que está capacitada, uma equipe que tem todo um know-how para atender, porque são várias peculiaridades que tem cada vertente dessa, né? Hoje, para a gente ter uma área, por exemplo, para a gente armazenar um equipamento, um medicamento controlado, hoje nós temos já uma tecnologia de RFID na nossa operação, né? Hoje nós já buscamos aí um desafio que a gente tem para automatizar todos os nossos procedimentos, ser tudo sem papel no nosso procedimento, ser todos automáticos, ter uma equipe engajada, né? Que hoje o nosso foco principal é atender a demanda dos nossos clientes, como foi falado aqui, eu acho que resumindo tudo isso, é vender uma solução para os nossos clientes, né? Então hoje nossa operação lá, a gente temos alguns atendimentos que a gente chama, por exemplo, urgentes de P1, então a gente tem um SLA a ser seguido, né? Aqui a equipe é toda engajada. Temos um outro know-how para a gente atender as peças de retorno, que é a logística reversa. Então, hoje nós atendemos todo esse desafio que nós temos aí com uma equipe bem preparada para isso, né? E uma pergunta, você citou RFID. O quanto isso impacta na operação? O quanto te ajuda isso? Isso ajuda bastante, Fernando. Eu já tive algumas experiências anteriores. O RFID, ele te dá uma certeza, ele é do que você está separando, você consegue conferir esse material de forma rápida,
de forma eficiente, e é uma tecnologia que nos ajuda bastante. Você separa o material, esse material passa por uma antena. Se você precisar procurar um material, a gente tem uma solução para procurar esse material dentro do armazém, onde que ele esteja, e você consegue, no momento da saída, fazer uma conferência exata do material que realmente está saindo, identificar qualquer problema que surge durante o manuseio da separação do picking desse material. Então, o RFID traz para a gente assim, posso dizer, uma certeza muito grande e uma exatidão do que você separou. E fora a rapidez de inventário. Exatamente. Né? Porque hoje você consegue fazer um inventário all-to-all, de repente, em 30 minutos. Foi muito rápido. É muito rápido. É muito rápido. Então, assim, são impactos que a gente, até como uma empresa de tecnologia, focada em tecnologia, nada melhor do que também usar a tecnologia nessa gestão. Exatamente. Isso ajuda muito. Né? Ajuda muito. A evolução tecnológica na Place se não é o principal, está entre os principais objetivos do negócio hoje. Né? No nosso plano diretor, a gente fala muito de trazer a tecnologia como o ponto central do business. Ele passa a ser o ponto central. E é ele quem vai fomentar e viabilizar os demais negócios. E só com tecnologia é capaz, de fato, de o cliente hoje demandar uma peça num pedido crítico urgente, ou para linguajar mais nosso, o OBC ou o tal do hotline. Uhum. O que é isso, né, para quem está nos ouvindo? Hotline nada mais é que um pedido extremamente, é o tal do urgente, do urgente, do urgente. E como funciona isso, né, que eu penso que aí sim é um diferencial também da Place. O pedido cai para nós às 2 horas da manhã, a gente operacionaliza a separação, coloca um agente, um portador nosso dentro de um avião, leva essa peça para qualquer lugar do Brasil e ela chega em poucas horas até o seu ponto de encontro. Ou seja, os nossos clientes hoje podem acreditar que qualquer problema que eles tiverem a qualquer hora do dia, a gente é capaz de atender na velocidade que for necessária. Isso sim também é um grande divisor de águas hoje, né, no mercado. São poucas empresas tem essa capacidade de operacionalizar isso dentro de um regime de 24 horas, né? E só com tecnologia a gente consegue fazer isso. Eu acredito que transformar as equipes, né, fomentar as equipes dentro desse pilar vai fazer muito sentido. O André, enquanto gestor comercial, desafia operações, que é desafiada pela área tecnológica, que é desafiada pelo nosso fundador e assim por diante. Então, são vários pontos que se interligam ao longo de um único dia, né? Mais maluca que seja a ideia do cliente, vamos sentar, vamos conversar, vamos ver se a gente consegue atender. E a pergunta que foi feita no podcast anterior, como estaria a Place, como estaria o Fernando daqui 2 anos, de repente a resposta seria o seguinte: a Place, ela se tornou um fornecedor de soluções até para os nossos concorrentes. Sim. É uma coisa bem interessante. É uma vertente que nós estamos partindo, né? Vira modelo de negócio. Exatamente. Vira modelo, vira exemplo. A gente vai fornecer soluções para o nosso concorrente. Olha essa sacada. E imagina que gerir uma operação 24/7 não é fácil. Não. Sim. Porque a nossa operação, literalmente, ela funciona 24/7. E falando em flexibilidade, imagina que a gente tem projetos onde um cliente ele pede a abertura de uma nova operação em um estado onde a gente não tem operação, a gente consegue dentro de 30 dias estar com uma filial aberta já operando para dentro dele. Exato. Entendeu? Então, ou seja, isso é flexibilização. E assim, se você vai numa grande empresa, ela não vai fazer isso. Isso é colocar o cliente como ponto central também, né? Como realmente aquilo que motiva e nos leva a buscar por novas soluções. Né? O cliente, ele realmente, para nós, é a nossa razão de existência. É por ele que nós estamos aqui e é por ele que vocês se desafiam todos os dias aí em prol de um serviço de qualidade, em prol de um serviço customizado para cada um dos nossos clientes. Né? Eu acho que muito do que a gente imagina, né, para o futuro comercial da Place é isso. É ser modelo de negócio, é ser referência no atendimento, é ser referência em tecnologia, é garantir que o que fez a nossa empresa nascer lá na concepção do Fernando até então, que era customizar aquilo que o cliente precisava, não se perca ao longo do teu crescimento. Então, com certeza, é o nosso desafio hoje, né, à frente da empresa aí, com o nosso fundador ali nos apoiando, a manter essa cultura de que o cliente, de fato, ele precisa ser atendido dentro das tuas necessidades. A gente entende as dores do nosso cliente e traz isso para o nosso dia a dia. A gente, de fato, resolve os problemas do nosso cliente. Bom,
Acho que é isso, pessoal. Hoje nós estivemos aqui com a equipe de operações e comercial, Legal. né? Agradeço ao André, ao Wagner. Obrigado. Se vocês quiserem deixar algum recado para a galera aí. Puxa vida. Fechou? Tem que pensar. Bom, pessoal. Não vai dar um beijinho pro meu pai, amanhã pra você? Beijo, minha mãe, meu pai. Wagner, obrigado pelo seu Que alegria, Wagner. O sorriso da Place. É isso aí. Tá, Obrigado. então também. encerramos o nosso Placecast de hoje com a equipe de operações, equipe comercial e o nosso fundador, Fernando Tavares. Obrigado, pessoal. obrigado.